O autor, portanto, dispensa apresentação, é uma pessoa da Terra, embora tenha viajado como um globetrotter um bocadinho por lugares exóticos e, para nós, às vezes inimagináveis, o Extremo Oriente, que é sempre uma cultura diferente e que nos desperta curiosidade. Na obra que ele nos traz na noite de hoje, ele apresenta-nos um pouco dessa experiência e mostra-nos como é que, desde a sua adolescência até o momento atual, ele tem vivido essas mudanças, ele tem vivido essas culturas, e é isso que ele estará a partilhar conosco. Temos conosco também o professor Vítor Guidões. Ex-professor. Da máfia. A gente nunca se livra da máfia e dizem que nunca se livra da maçonaria também. Então, o magistério cola-nos a pele e fica-nos. E é um prazer recebê-lo. E como ninguém veio para me ver falar, deixo-vos com o professor. Ora, muito boa tarde a todos. Há três maneiras de apresentar um livro: dizer bem, dizer mal e não dizer coisa nenhuma. São essas as três maneiras que temos para apresentar um livro. Ora, dizer bem, dizer mal ou não dizer nada. Excetuando esta última possibilidade, eu começo por reafirmar aquilo que todos nós sabemos. É que um dia o Luís Mesquita de Melo saiu do Faial, mas o Faial não saiu dele. Esta é talvez uma primeira premissa que eu gostava de deixar aqui. Ele saiu do Faial, mas o Faial não saiu dele, e sempre que falo nisso, dá sempre muito jeito a lembrar dois autores açorianos que sobre esta matéria disseram duas coisas importantes. Um é o escritor Daniel de Sá, que diz que a pior maneira de sair da ilha é a pior maneira de ficar nela. Sair da ilha é a pior maneira de ficar nela. O outro é o nosso amigo Onésimo Teotón de Almeida, que a todos anda por aí a dizer, e o Onésimo está há mais de 50 anos a viver nos Estados Unidos da América. Ele diz, cito: nunca saí dos Açores, apenas alarguei fronteiras. Ora, vivendo no Oriente Longínquo, e essa expressão do Oriente Longínquo é muito bonita, vivendo no Oriente Longínquo, o nosso Luís Mesquita de Melo tem vindo a alargar fronteiras. E ao regressar à ilha, e aqui quando falamos na ilha pode ser a real, a ilha do Faial, a ilha física, mas também pode ser a ilha mitificada, pode ser também para ele a ilha perdida. Portanto, ele ao regressar ao Faial busca numa expressão muito dele e muito bonita, que é na liturgia do regresso. Isto dá uma tese de doutoramento, a liturgia do regresso. Ele, nessa liturgia do regresso, ele encontra aqui o quê? Ele encontra aquilo que nos acontece quando estamos muito longe, fora da nossa ilha. Os cheiros da terra. Os meus filhos dizem que mal a terra no aeroporto da Horta é o cheiro, a umidade, o cheiro do mar, os cheiros da terra, a harmonia e aquela unidade perdida, aquela unidade original. Até porque, bem vistas as coisas, a ilha é um lugar onde nunca se chega e de onde nunca se parte em definitivo. Dito de outra maneira, a ilha que se abandona nunca é a mesma ilha a que se regressa. E aqui poderíamos aplicar a lei do eterno retorno, isto é, tudo volta ao princípio, tudo volta ao seu primordial. E aqui temos uma segunda premissa que aqui gostaria de deixar, que este autor tem uma tendência regressiva. Todos nós temos esta tendência regressiva, porque todos nós açorianos sabemos que vivemos com um dilema, que é partir com vontade de ficar e ficar com vontade de partir. Todos nós já sentimos isso. Portanto, esta tendência regressiva. E porque não há literatura sem geografia, e o nosso Vitorino Mércio diz que para nós açorianos a geografia vale outro tanto como a história, não é?
para nós, açorianos, a geografia vale tanto na história. É assim que ele dizia. Ora, se para nós, açorianos, a geografia vale outro tanto como a história, Luís Mesquita de Melo continua a escrever com os olhos da memória e da distância naquilo que eu já escrevi, numa prosa transatlântica que parte da cidade da Horta para o mundo. Uma prosa transatlântica que parte da cidade da Horta para o mundo. Portanto, esta seria a terceira conclusão neste preâmbulo. Depois de ter dado à estampa este livrinho que aqui está, um conjunto de crónicas em 2019, chamado A Umidade dos Dias, e em 2021 ele lançou este livro de ficção narrativa, Navegações e Outras Errâncias. O nosso Luís reincide neste género, que é o género de ficção narrativa, que é o livro que hoje aqui lançamos, e também gostaria de dizer que depois de ter lido, relido, feito a revisão de provas de tudo o que está aqui, estou mais ou menos à vontade para vos dizer que o Luís encontrou a sua petite musique, encontrou o seu estilo próprio. E há gente, o Picasso levou uma vida inteira para saber desenhar aquela pomba. Portanto, ele encontrou, claro que o melhor livro dele é aquele que ele ainda não escreveu, mas para já com este livro ele encontra o seu estilo próprio. E digo, estou a falar numa narrativa cheia de poeticidade e muito rica sob o ponto de vista da estética literária. E eu queria dar aqui dois exemplos desta riqueza literária, aqui na página 30, vejam se isto não é literatura da boa. Escrever é uma espécie de cavalgada a galope, procurando palavras escondidas ao acaso pelo deserto, de encontro a uma tempestade de areia que se atravessa ao caminho e puxa as rédeas daquele instante perfeito, superando um alfabeto já organizado nas areias finas da vida. Ele tem um ouvido que escreve, a musicalidade, as areias finas da vida. Na página 35, Thu, que é uma personagem feminina, uma rapariga vietnamita, ela trazia nos lábios as ruas de Saigão de tanto beijar as madrugadas. Para isto é poesia pura. É óbvio que vivemos num país onde há mais advogados e menos poetas. Mas Luís Mesquita de Melo é um poeta que não precisa de escrever poesia, porque, como dá para ver, a sua poesia já está contida na sua prosa. E aqui, o que eu estou a dizer do Luís, já o disse do João de Melo. O João de Melo também tem isso. O João de Melo não precisa de escrever poesia, porque a poesia já está na prosa dele, João de Melo, e também na do Luís. Portanto, gostaria de deixar isso aqui. É uma escrita de altíssima qualidade, dada a fluência narrativa, a espessura evocativa e uma muito atenta observação do humano. Este autor é um criador e tem a policial um forte sentido crítico e uma atitude de rigor e exigência com o que escreve. E isso é muito importante. Ele está a ser policiado, não pela minha vizinha, Arlete, neste momento, mas ele procura esse rigor, essa exigência sem a qual a escrita não tem a qualidade que se exige. E, portanto, estamos na presença de uma linguagem depurada, traduzida numa constante busca das palavras exatas, únicas e essenciais. Livro de impressões e atmosferas, nas esquinas do olhar, que é um belo título de uma... E esta expressão nas esquinas do olhar está num parágrafo do livro. É uma viagem, o livro é todo ele uma viagem que, partindo dos Açores e passando por Lisboa, se abre ao mundo e ao Oriente em especial, sobretudo Macau e Vietnã. A ação situa-se nas décadas de 80 e 90 do século passado, com referências à queda do Muro de Berlim, em 1989, e à devolução portuguesa de Macau à China, em 1999,
prolongando-se até aos nossos dias. E articulando-se em dois planos geográficos e temporais, o livro intercala em flashbacks, que em literatura se diz elipses, uns flashbacks muito visuais, intercala o quê? A lembrança nostálgica, que tem a ver com uma revisitação da ilha, e para ele a ilha é aquele espaço matricial e mítico, o espaço da infância e da adolescência, mas de uma infância e de uma adolescência enquanto paraísos irremediavelmente perdidos. É o que todos nós sentimos quando falamos da nossa infância. Foi um paraíso que perdemos para sempre. Por outro lado, há aqui a descoberta dos grandes espaços urbanos desse Oriente longínquo. Desaguando memórias e com música e versos, sobretudo de fado em background, eu penso que nós estamos a ouvir em fundo uma musiquinha, portanto, o livro também é muito musical. Esta é uma narrativa de ficção que se enraiza na realidade. Entendamos, toda a obra literária é a emanação de uma instância chamada autor. Este, partindo da experiência do real, reinventa, reelabora e ou distorce esse mesmo real, e o que escreve é simultaneamente o resultado da memória e da invenção. Por isso, nas esquinas do olhar, é atravessado por partidas e chegadas, embarques e desembarques, lugares fascinantes e memórias retroativas que estão no epicentro de vivências de Luís Mesquita de Melo, que aqui se esconde atrás de um narrador omnisciente e omnipresente. E porque escrever é escrever-se, foi uma senhora que eu li muito na universidade, chamada Júlia Cristeva, com os cabelos brancos, se escrever é escrever-se, o protagonista deste livro, chamado Álvaro dos Reis, não é por acaso que ele é um ilhéu atlântico, feialense de nascimento, advogado de profissão e aspirante a escritor, funciona como uma espécie de alter ego do próprio autor. Com Álvaro de Campos, Geronimo de Fernando Pessoa a rondar por perto e a ser homenageado. Mas não façamos confusão entre isto do narrador e do autor, porque o nosso Luís deixa-nos aqui um aviso à navegação na página 13, quando diz, quando escreve: fica aqui o aviso, desde já, de que qualquer semelhança desta gente comigo ou com alguém que eu tenha conhecido é pura fatalidade. Limitei-me a emprestar as sensações que fabriquei dentro de mim aos rios e aos sete mares, aos transatlânticos que navegam no mar sideral, aos iates luzidios das histórias e aos paquetes sem ideais que alguma vez passaram por mim, aos pôres do sol estonteantes, aos luares decadentes, às tempestades e paixões, às cidades viciantes, às visões que foram dos outros, às ruas e aos sítios improváveis, aos cheiros e aos sabores embalsamados à beira das estradas, como se ficassem, ou como se fossem eu mesmo, uma ficção de mim próprio, uma invenção que eu poderia ter sido. Não acreditem no que lhes conto, mas acreditem que poderia ter acontecido. E em última análise, a culpa será sempre de Álvaro dos Reis, que assim tudo me contou. Esta história começa nas ilhas e há de acabar um dia nas ilhas, no tempo certo em que demora a escrever a primeira página de um livro e encher o vazio com as cores de tu e as sombras do chinês. Eu repito, como se fosse eu mesmo uma ficção de mim próprio, uma invenção do que eu poderia ter sido. Não acreditem no que lhes conto, mas acreditem que poderia ter acontecido. Está aqui, no fundo, o segredo do ficcionista. O ficcionista parte do real. E parte do real para uma ficção, que pode ser aquela, mas pode ter sido outra. Mas é óbvio que o Luís não nos engana, ele anda para aqui a falar num homem que é do Faial, que é advogado e que está no Oriente longínquo. Isto traz água no bico. Álvaro dos Reis tem, portanto, um livro para escrever e por escrever, mas está ciente de que, para tal, é preciso viver.
E só depois de uma vida abundantemente vivida e sonhada é que ele, regressando à sua ilha, será capaz de escrever a sua primeira obra. Pelo meio deixa esta reflexão. Ele, o Álvaro dos Reis, não é o autor. Será a escrita que procura o escritor? Ou será o escritor que procura a escrita? E agora pergunto eu, e daqui a bocadinho podemos, se quiserem abrir o debate, podemos falar sobre isso. Escreveria Luís Mesquita de Melo o que escreve e a maneira como escreve se ele estivesse no Faial? E Vitorino Nemésio, com residência fixa na Praia da Vitória, teria escrito Mau Tempo no Penal e criado o conceito da açorianidade? Sinceramente, creio bem que não, e por uma razão muito simples. Na maior parte das vezes é preciso distância geográfica e distanciamento temporal para se escrever boa ficção narrativa. Veja-se o exemplo do Eça de Queiroz. Teria o Eça de Queiroz escrito Os Maios se tivesse vivido uma vida inteira em Lisboa? Sabido que não. O romance foi escrito no estrangeiro ao longo de 8 anos, durante os quais o Eça andou por Paris, Newcastle e Havana. Só assim foi possível retratar a capital e o que nela se passava no último quartel do século XIX. Se tivesse continuado a viver na Graciosa, também não teria escrito nada sobre a Graciosa. A gente vai chegar a uma conclusão. Porque é precisamente a circunstância de estar longe das ilhas que leva Luís Mesquita Melo a escrever e a refletir sobre elas. Isto parece uma coisa muito óbvia, mas é preciso dizer isto. Já patente nas suas obras anteriores, há neste autor uma manifesta capacidade de explorar universos femininos. Essa de Queiroz tinha essa capacidade, só que era misógino. O Luís não é. Basta olhar para ele, é um belo homem, e Deus Nosso Senhor o mantenha bem afastado das nossas mulheres. Voltando aos... A minha mulher já está a dizer despacha. Voltando aos universos femininos, estou quase a acabar, neste livro, nas esquinas do olhar, o destaque vai para Tu, é assim que se pronuncia, Tu, a exótica, enigmática e bela bailarina de corpo escultural, a que o autor empresta riqueza humana e fundura psicológica. Ela será enganada, estará explorada por um chinês bate fichas, cobrador de dívidas, personagem sem nome, sem escrúpulos e sem rosto. E eu gosto muito desta personagem porque é uma personagem sem rosto. E olha que é muito difícil escrever uma personagem que não tenha rosto. Enredada no submundo dos casinos e clubes de Macau, os insondáveis mistérios do dinheiro, diz o autor, Tu será vítima de exploração sexual, vivendo entre o sonho e a realidade. E há uma frase no livro muito bonita que diz: tudo na vida é um jogo. E de facto, tudo na nossa vida é um jogo, sendo que aqui o jogo não é só o jogo das cartas ou das máquinas, é um jogo. O play, em inglês, quer dizer jogar, brincar, representar, etc. Aprisionada, oprimida, desiludida e incomodada, a Tu almeja, deseja a liberdade. Álvaro dos Reis trava conhecimento com ela e será ele que a libertará, transportando-a a bordo do veleiro Snow Goose, de regresso ao Vietnã, onde a asiática reconstruirá a sua vida. Antes, durante e depois desta libertação, há entre ambos um profundo relacionamento erótico, de resto muito bem escrito e muito bem descrito. Pela sua dimensão humana, não tenho dúvidas que Tu é digna de entrar na galeria das grandes personagens femininas da literatura portuguesa dos últimos tempos. Outro ponto forte na escrita de Luís Mesquita de Melo, atentíssimo observador do real, é o descritivo. Com efeito, é notável a sua capacidade de nomear, pormenorizar e de escrever e de descrever. Por exemplo, as viagens marítimas, muito bem descritas, e não é em vão que este homem escreve sobre viagens marítimas. Ele que, mantendo uma relação fascinada com o mar, possui uma vasta cultura náutica, disso dando conta no Diário de Bordo, e há um Diário de Bordo que surge no fim do livro. Aliás, há um velho ditado nosso que diz que a tartaruga puxa sempre para o mar. Não sei se já ouviram essa expressão. O Nemésio, se bem me lembro, falava assim: a tartaruga puxa sempre para o mar. De facto, nós precisamos do mar. Eu hoje, com as minhas primas, falava nisso, porque
fico com a neura se devemos ter sem ver o mar. Portanto, nós puxamos para o mar. A tartaruga puxa sempre para o mar e há muito de açorianidade disso. Não estou a chamar de tartarugas, mas percebam o significado disto. Portanto, por um lado temos as viagens marítimas, que ele escreve muito bem. E depois há as outras viagens, que são as viagens do escritor. As viagens interiores, como o outro que dizia, faço uma viagem à volta do meu quarto, ou faço uma viagem à volta do mundo, mas são viagens interiores. Temos as manhas e as manigâncias dos jogos de casino, as reflexões sobre a existência humana, a questionação do destino do homem no palco do mundo. De resto, esta é uma escrita muito sensorial, com vozes, sabores, aromas e cheiros à mistura, os de cá e os de lá, que se conjugam e se interpenetram. Como se e isto que agora vou ler está na contracapa do livro, como se o texto desaguasse no rio Mekong, a açorianidade a rimar com a orientalidade, temos o anticiclone dos Açores e a asiática monção do Nordeste, temos o canal Feial-Pico e os mares do sul da China, temos o bulício de Saigão e a paz contemplativa da paisagem açoriana, lá, no Oriente Longínquo, o voo dos flamingos, cá, o voo das ganhoas. A pacata horta, a maior cidade pequena do mundo, no deserto de Pedra Silveira, fica sempre bem um feialense dizer que a Horta é a maior cidade pequena do mundo, mas também como virá dizer que foi o Pedro da Silveira que disse isso. A pacata horta e o cosmopolitismo de Hong Kong. E já agora convém a gente não dar a devida... Quando se diz que a cidade da Horta é uma cidade cosmopolita, nós não estamos a dizer que a cidade é uma cosmopolita. Estamos a dizer que a cidade da Horta tem momentos de cosmopolitismo, porque cosmopolita é Hong Kong, é Londres, é Nova Iorque, isto são cidades cosmopolitas. Mas fica sempre bem, e então para mim, nas letras que escrevo para a Semana do Mar, dizer, chama Rita a rimar com cosmopolita, maravilha. Portanto, cuidado quando a gente anda para aí a dizer que isto é uma cidade cosmopolita. Continua, portanto, esta ligação, não é? Os cerrados da ilha e os arrozais do Vietnã, o minchi e os chicharros fritos com batata doce, maravilha. O café Maxime, onde se bebe vinho de arroz, que eu já provei e não gostei, e o gin tónica da amizade do nosso Peter Café Sport. Cheguei mesmo a imaginar o Gilberto das lanchas a puxar um rickshaw, e como sabem, um rickshaw é um veículo de duas rodas para uma ou duas pessoas, puxada por uma pessoa de pé ou de bicicleta, muito frequente nas cidades do Oriente. Ainda somos cosmopolitas, mas ainda não temos rickshaws. Aliás, este livro insere depois, no fim, um glossário que explica precisamente o significado de alguns termos e expressões vietnamitas e também chinesas. Para terminar, gostaria de vos dizer que são pouquíssimos os escritores portugueses que trouxeram Macau e Vietnã para a ficção narrativa. Vou falar em ficção narrativa, para a historiografia há muitos, mas para a ficção narrativa não há muitos. O grande destaque, como todos sabemos, sobre a presença no Oriente portuguesa, sobre a presença portuguesa no Oriente, vai para um senhor que deu pelo nome lá no século XVI, chamado Fernão Mendes Pinto, que escreveu uma narrativa de viagem lindíssima chamada A Peregrinação, que mistura, é também uma ficção de viagem que mistura realidade com ficção, tal como este livro Nas Esquinas do Olhar mistura real com ficção. Nos confins da Ásia, parece que o nosso Fernão Mendes Pinto escreveu que foi 13 vezes cativo e 17 vezes vendido, e depois, quando o livro saiu, ele foi rotulado de um grande mentiroso, e até há aquela expressão que dizia Fernão Mendes Pinto, não, Fernão Mendes Minto. Pinto Minto. Ora, o que é facto é que os escritores, meus caros e caras amigas, são uma cambada de refinados mentirosos, sou eu que estou a dizer isso, mas são mentirosos sinceros. Porque o contrário da mentira não é verdade. Não é? O que é verdade, já dizia o J. Cristo, o que é verdade? Bom, um grande bom advogado como o nosso Luís diz que a verdade é aquilo que ele consegue meter na cabeça dos juízes. Não é? O que é verdade? Este é um enigma dos nossos tempos. Nós não sabemos o que é verdade. Há muitas verdades e também há muitas mentiras. Portanto, isto para vos dizer que, portanto, há muito poucos escritores que tenham de Macau
e Vietnã, e não se esqueçam que Macau é mais pequeno que a freguesia das 12 Ribeiras, e Macau cabe inteirinho na Ilha do Corvo e ainda restam alguns alqueires. A gente, quando pensa em Macau, pensa que é uma coisa grande, é do tamanho de uma freguesia onde eu tenho gente amiga. É maior que o Corvo. Macau, o Corvo tem mais superfície que Macau. Está lá. Isto não, porque para a gente não andar para aí a dizer coisas. Ora, de Macau, há que referir um senhor que deu pelo nome de Camilo Peçanha, já ouviram falar de Camilo Peçanha, autor da Clepsidra, uma das obras mais influentes da poesia portuguesa moderna e que influenciou autores como o Fernando Pessoa e o Mário Sá Carneiro. Mas, contrariamente a Luís Mesquita de Melo, que é um homem vertical, cidadão exemplar, advogado competente e prestigiado, o Camilo Peçanha deixou-se levar pelos excessos do Oriente, nomeadamente o uso excessivo do ópio, e acabou por morrer em 1926 de tuberculose pulmonar. Portanto, isto em princípio não vai acontecer ao nosso Luís, se está-se a portar muito bem lá no Oriente Longínquo. Termino com esta certeza, dotado de esmero técnico, apurado sentido estético e grande sensibilidade artística, Luís Mesquita de Melo vai continuar a navegar as águas abertas da escrita. Tive que pensar muito para escrever isto. As águas abertas da escrita, como sabem, para quem anda na navegação, as águas abertas é o mar alto. E ele vai continuar a fazer uma coisa que os escritores têm que fazer, que é levantar os véus da alma humana. Parabéns, meu caro vizinho, que orgulho sentiria o teu pai se hoje aqui estivesse. Haja saúde e muito obrigado. Eu vou dar a palavra ao Luís, mas em vez de ele chegar aqui e dizer muito obrigado... Antes disso, deixa-me dizer uma coisa. Diz-me. Já te vi e ouvi muitas vezes, mas hoje... Achas? Foste. Obrigado por teres também. Acho que a diva, não é a diva, o motivo é que interessou. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada por falaste muito bem. Não desperdicei as palavras como disseste. Não desperdicei. Muito obrigado. Não, eu queria dizer o seguinte, eu vou dar a palavra ao Luís, uma pergunta, ele vai tentar responder e depois, se quiser, podemos, enfim, estabelecer aqui algum debate e algum diálogo, e aqui a Margarida já deu pontapé de saída. E a pergunta que eu deixo aqui ao Luís é precisamente essa. Onde é que acaba o Luís Mesquita de Melo e aqui o Álvaro de Reis? Onde é que começa a ficção e acaba o real? És um grande mentiroso? Ou como é que é? Porque as pessoas querem saber e vão logo dizer isto é ele, isto é ele, isto é ele. Pode não ser ele. E na cabeça dele não será ele. Porque isto, o poeta é um fingidor, só que finge muito bem. O que deveras ser. Portanto, Luís, fazes favor, dizes o que te apetecer, na certeza que às 8h30 o vem para aqui e a gente tem que ir embora. Muito obrigado e até já. Luís, falas daí? Falo daqui. Obrigado. Eu diria que, seguindo as palavras da Margarida, que tudo o que eu possa dizer agora vai apagar a luz com que o Vítor Ruidores simpaticamente iluminou o meu livro. E, portanto, não me compete a mim falar muito mais sobre o livro, está escrito e agora está sujeito à sua sorte. Em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer muito ao Vítor Ruidores, que tem sido não só... Ele é uma espécie de consultor literário ali do bairro dos ingleses, porque não só tem apoiado imenso a minha escrita, como também apoiou o livro de receitas da minha mãe, que foi lançado aqui também há alguns anos. Hoje não há bolos, peço desculpa, mas como ela não fez nenhum outro livro, hoje não temos bolos. E portanto agradecer imenso todo o apoio, que é sempre muito importante quando se escreve. Fala-se muito se há ou não uma literatura açoriana e portanto se aquilo que a Funhacaba eu tenho vindo a fazer é ou não literatura açoriana ou é uma nova literatura açoriana. Uma das coisas que me tem sempre
preocupado na escrita é saber em que medida a escrita é universal ou não. Muitos escritores começam naturalmente por escrever relativamente às coisas que lhes estão mais próximas. Se virmos, por exemplo, José Luís Peixoto, o primeiro livro dele de expressão nacional é o Galveias, onde ele era natural. O Jorge Amado escreveu sobre a Bahia, e portanto é natural que o ponto de partida seja sempre aquela realidade que nos está mais próxima. Mas, ao contrário do Navegações e Outras Errâncias, onde obviamente é um livro muito mais focado na comunidade do canal, nos que ficaram, nos que partiram, nos que fugiram, nos que não conseguiram fugir, os que ficaram. Este livro é um livro em que eu fiz um enorme esforço ficcional para ganhar um pouco essa universalidade e trazer outros temas que não fossem sempre os mesmos temas limitados pela geografia das ilhas. E é por isso que este livro é uma viagem que partindo daqui passa por Lisboa, tem muito a ver também com a minha vivência de estudante em Lisboa. E eu hoje tive aqui um reencontro muito feliz com a Isabel Nolasco, uma conhecida e muito boa fotógrafa, mas que foi minha colega de curso e que vive agora no Faial, e portanto nós não nos víamos seguramente há 40 anos e reencontrámos hoje aqui. E portanto eu tive uma preocupação em expandir esse horizonte às experiências orientais que tive, e foi também uma forma de poder contar coisas que vi, coisas a que assisti, que testemunhei. Interessou-me mais o lado mais negro do jogo de Macau, e o trabalho, por ironia do destino, trabalho ligado à indústria do jogo, dos resorts integrados, dos casinos há muitos anos, e talvez por isso achei mais interessante focar-me um pouco no lado negro da indústria do jogo, e daí o tal chinês sem cara, que ao fim e ao cabo representa aquilo que de mais baixo há, tudo o que há à volta do jogo, que é a concessão de crédito, as vinganças, os crimes, a prostituição, e tentei concentrar isso tudo neste personagem sem rosto. Vítor é tudo mentira, e aquilo que for verdade foi o Álvaro dos Reis que me contou. Se quiserem fazer alguma pergunta ao autor, estão à vontade, ainda temos algum tempo. No fim teremos aqui lagosta suada para comermos. Comermos, não degustarmos. E se têm alguma pergunta, aproveitem. Portanto, essa questão do narrador e do autor é uma velha questão. O autor nunca se revela. Nunca se revela. Continua. Desenvolve, Margarida. Não, cada um agora pensa. A gente nunca diz tudo. A gente diz asneiras, não é? Sim. É. Mas há coisas que estão lá no âmago que não, elas estão seguradas, preciosas. Não é para andarem na boca do mundo. E ao contrário, que há quem escreva com necessidade de catarse, por tudo cá para fora. Sim, é verdade. Tu, como pintora, sabes disso, não é? Quando pintas, além de pintares a mata... Às vezes. Muito bem. Mas eu quero dar os parabéns ao Luís, porque o teu pai foi meu professor, o teu pai é que me instigou a vontade de ler poesia, e achei que, por sermos da mesma freguesia, havia qualquer coisa há qualquer coisa de ancestral que está sempre agarrado a nós. Há uma coisa que não me posso esquecer, é das imagens melhores que eu tenho ainda agarradas. Eu estava em São João, cá embaixo, junto ao Porto, o sol estava a pôr-se,
as trindades estavam a bater, e estavam a bater as trindades, não, pois, está bem. E um carro de bois passava na rua de cima, chiando, naquela velocidade de 5 à hora, ou coisa assim. As trindades, o carro, o sol e o fumo nas chaminés. Era hora de ir para casa, para o regaço. Que no fundo todos nós queremos voltar para o regaço. E foste tu que fizeste com que eu me lembrasse disto agora. Muito obrigada por seres descendente de malta de São João. São João era muito longe, muito longe. Era. Eu lembro muito bem, o mesmo verão lá, parecia outro país. É verdade. Obrigada. Bem, resta-me agradecer a todos terem vindo e espero que gostem do livro. Foi escrito com muito esforço, dedicação. Eu escrevo muito devagar. Tem sido mais ou menos livros que nem são muito grandes, mas um livro de 2 em 2 anos. Espero que quando acabar de ter que rever contratos de 50 páginas e possa ter mais disponibilidade para escrever mais, e isso estará para breve no tal regresso que se anuncia, e que, embora este livro seja mais um livro de partidas, acaba com o regresso do Álvaro dos Reis ao Faial para finalmente escrever o livro que o persegue a vida toda, e nesse sentido espero que seja uma premonição do resto do meu percurso. Muito obrigado. Deixa-me dizer o seguinte, é que ela falou num tempo em que se dizia trindades batidas, meninas recolhidas. Mas também queria dizer que aqui o nosso amigo Luís lança-se à ficção porque, penso eu, nunca falámos sobre isso, mas a linguagem das leis é uma coisa muito pouco criativa, não é? E possivelmente ele encontra na ficção uma forma de libertação. Aliás, porque é que há muitos médicos a escrever ficção narrativa? Estamos a falar de linguagens técnicas muito científicas e a ficção permite essa liberdade. E parece que nunca tínhamos falado sobre isso, mas poderá também ser uma das razões pelas quais escreve. Outra coisa que eu queria dizer é que o Fernando Melo é um contista de primeiríssimo ano. Um contista de primeiríssimo ano. E olha que não temos muitos, temos vários bons contistas. Floresterra, naturalmente, mas mais do que Floresterra, não sei se vou chegar a alguém, para mim o melhor contista é o Rodrigo Guerra, mas isso é uma opinião. Se houver mais alguma pergunta, Alzira, por favor, Silva. Obrigada. Eu perguntava se, apesar dessa universalidade que o Luís qual é a importância do lugar deste produto final? A importância do lugar cá lá? É um pouco, portanto, como eu disse, o Navegações e Outras Errâncias ainda é um livro muito focado nos Açores. Eu diria, talvez, tirando a história do navio e dos queijos, que é um pouco mais, vai um pouco mais além fronteiras, é muito, e nesse esforço que eu quis fazer de universalizar um pouco a minha escrita, nunca consegui deixar de sair daqui, e é por isso que o livro tem os flashbacks, as elipses de regressar, e o Álvaro dos Reis, mesmo durante o seu percurso de ida para Lisboa e depois para o Oriente, acaba por vir sempre de férias ao Faial, onde aparentemente se encontra comigo e me relata algumas das coisas que foi passando no Oriente. E, portanto, nessa medida, foi a forma que eu encontrei de não conseguir desligar inteiramente do ponto de partida da história, e que é o ponto de partida e o ponto de conclusão do regresso para escrever o livro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quer Macau, quer Saigão, como lugares, acabam depois por ganhar uma importância muito grande no livro, porque são duas cidades que eu conheço muito bem, e a minha escrita é, de facto, muito descritiva e tem muito a ver com aquilo que eu vejo
há uma frase da Anna Aisnin que diz que as coisas nunca são o que elas são, mas aquilo que nós vemos. E nessa medida os lugares, para mim, têm uma importância fundamental naquilo que eu escrevo. E eu vou tentando memorizar para depois escrever sobre os lugares e, portanto, é uma parte muito importante. Este que me viu nascer e que me formatou do ponto de vista cultural, humano, e os outros lugares onde vivi que, de certa forma, influenciaram a minha vida e aquilo que eu sou. Na teoria da literatura há uma regra que é: não há literatura sem geografia. Muito bem, mais alguma pergunta? Antes de pensarem, queria dizer 3 coisas. Amanhã, às 15h30, a nossa amiga Maria de Céu Brito expõe a sua pintura. Apareçam. Daqui a pouco estejam aqui, que vai ser projetado um vídeo, um trabalho do Zé Medeiros. E antes disso, quando acabar a estação, o nosso Luís estará aqui disposto e disponível para uma sessão de autógrafos. E, portanto, sim, dizendo isto, se houver mais alguma pergunta, estejam à vontade. Amanhã é sábado, não se trabalha. Estejam à vontade se querem fazer alguma pergunta. Porque diz-se fazer perguntas e não colocar questões. Isto é uma coisa de questão, é um francesismo. Fazer perguntas. Não se coloca perguntas. Ou então, como dizem alguns jornalistas, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Está errado, é por ter aceitado. Cada vez. Não é por ter aceito. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado e ele fica aqui à vossa disponibilidade. Nas Esquinas do Olhar é mais um livro de Luís Mesquita de Melo. A história contada neste livro é inspirada em experiências da vida real, mas os personagens e os acontecimentos que a descrevem não são reais. É advogado de profissão e trocou o Faial por Macau. Nas suas escritas, a ilha está sempre presente. Nas Esquinas do Olhar é um livro de impressões e atmosferas. É todo ele uma viagem que, partindo dos Açores, passa por Lisboa e abre-se ao mundo, e em especial ao Oriente, Macau e Vietnã. Tento neste livro ir um pouco mais além e retratar estes personagens que, ao fim e ao cabo, representam, por um lado, o lado negro do jogo, a ingenuidade de uma jovem rapariga, e permitiram-me retratar, ao fim e ao cabo, parte da realidade que eu vivi nos últimos 26 anos da Ásia, que é Macau e o Vietnã também. Vive-se, enfim, sempre levando comigo a ilha, não consigo deixá-la atrás, e ao fim e ao cabo eu, nos meus livros, demonstro sempre essa ligação às ilhas e sobretudo aqui ao Faial. Foi um percurso de vida que me levou ao Oriente, mas que fez com que eu nunca deixasse verdadeiramente de estar aqui, de vir cá sempre, e a minha escrita é muito influenciada